Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos hoje que encerrar os artigos sobre o bem em geral. Eu acredito que no final, se conseguirmos, teremos um spoiler da prima secunda. Mas como eu acho tão bonitinho alguns spoilers, faremos assim mesmo. Mal não vai fazer. Pois então vamos lá. O artigo que nós terminamos da última aula era se o bem tem razão de causa final. Essa era a pergunta. Mas agora, a intenção é tratar a seguinte: a razão de bem reside no modo, na espécie, na ordem. Essa frase é ótima, porque para você entender a pergunta, você já está bem, né? Só se você conseguir entender a pergunta que o São Tomás fez, você já merece um prêmio. A razão de bem consiste no modo, na espécie e na ordem. Você vai dizer: São Tomás, eu não entendi nada, nem da pergunta. Eu não sei nem o que o senhor vai dizer aí, eu só sei que eu não entendi. Eu sei que eu não entendi essa resposta aí. Então, a coisa é a seguinte: essa noção de modo, vamos primeiro a noção de razão de bem. O que quer dizer razão de bem? Que é ratio boni, que é o nome que em latim, né? Que história é essa de ratio boni? A razão de bem é por que um determinado ato é chamado bom? Da onde vem a razão para eu poder dizer que uma coisa é boa? Por que razão eu digo isso é bom ou digo isso não é bom? Qual é o fundamento para eu falar que uma coisa é boa ou não é boa? Essa é a pergunta. A pergunta da razão de bem é: por que eu atribuo bens a uma coisa e não a outras? Essa é a razão de bem. Agora, aqui ele está perguntando se a razão de bem reside no modo, na espécie e na ordem. E a primeira coisa a saber é, afinal de contas, o que é modo? O que ele quer dizer com modo? O que ele quer dizer com espécie? O que ele quer dizer com ordem? Bem, o modo aqui, nesse texto, quer dizer medida. Vamos lá. É bem mais ou menos simples entender a pergunta. Um doce. Vai fazer um pudim, tá vendo? Vai fazer um pudim que é um doce gostoso, em geral. Muito bom. Aí, se você exagerou no açúcar, você vai dizer: esse pudim tá doce demais, não tá bom. Você fala assim: não tá bom. Por quê? Porque você errou no modo. O tipo de doce, ele era para ser doce, claro, senão não era pudim. Mas não era para ser doce de acabar com o pobre do dente da pessoa, de matar o diabético, entendeu? Então, quando você erra na medida do açúcar, aquele pudim que tinha tudo para ser bom fica mal, porque ele errou na medida. Agora, quer ver uma outra coisa? É pudim, né? Então é doce. Aí você errou e botou sal. Não é pudim, porque ficou salgado, e pudim não é salgado. Você errou na espécie. Entende? Então aquele pudim que era para ser bom, né? Quando eu errei numa medida essencial que era ter açúcar, ele ficou horrível, porque você botou sal nele, aí ficou ruim. Viu? Agora tem mais uma. E o pudim é bom? Aí eu vou dizer: mas se eu dou para um diabético que está com 200 lá com problema lá da insulina, com 200 assim de errado de glicose, aquele pudim é bom? Não, ele é mau, porque ele está ordenado, o efeito dele é causar a morte daquela pessoa. Então, olha só, a noção de bem vai mudando quando você erra a medida,
quando você altera a espécie, pudim salgado, estranho. Ou quando ele está ordenado para alguma coisa equivocada. Esta é a pergunta de São Tomás. Tá bom, mas isso que eu acabei de falar com pudim, vale para tudo? A razão de bem consiste no modo, na espécie e na ordem? Entendeu agora a pergunta? É isso que ele está querendo saber. Aí, tem um montão de coisa para falar, né? E tem artigo 5, da questão 5, é 5. Questão 5, artigo 5. Então agora deu para entender a pergunta, né? Lembra do pudim, quando ele foi pergunta, o bem, a razão de bem, o motivo de eu falar que uma coisa está boa, depende do modo, da espécie, da ordem. Você lembra do pudim? Pudim muito doce não é bom. Errei na medida. Até acertei no ingrediente, mas errei na medida. Na espécie, olha, eu botei sal. Pudim salgado não faz sentido. É outra espécie, é outra comida. Então, errei na espécie. O outro, errei na ordem. Não, ele é até bom, está bem feito, está na medida, mas não é para o diabético. Se o diabético comer aquele lá com 200 ele vai morrer. Então, é mal porque ele está ordenado para uma coisa que atrapalha, né? Mas a pergunta é metafísica. Mas isso aqui que eu acabei de falar com o pudim, vale para tudo? Porque quando eu estou falando de bem, eu estou falando, por exemplo, de atos humanos. Os atos humanos podem ser feitos assim? Medida, espécie, ordem. Pode? Você pode fazer análise de medida, espécie, ordem para os animais, para tudo? Quer dizer, isso vale para tudo? Tem que provar que metafisicamente vale para tudo e não somente para os pudins. Embora sejam eles muito gostosos e ainda assim simpáticos, né? Mas ainda assim é importante provar esse negócio aí para tudo. Então nós precisamos fazer uma demonstração metafísica, solene, para todas as coisas, né? Vamos lá. Nós sabemos que para uma coisa ser chamada boa, ela precisa ser perfeita, ela precisa ser ato, ela precisa ser o termo final de um movimento. Lembram disso? Mas não é o termo final de qualquer movimento, é o termo final de um movimento natural. Lembram disso? Mas também não é qualquer movimento natural, é o movimento natural que está vinculado a uma forma. Tá vendo? Você lembra quando eu falei lá? O passarinho. A forma de passarinho dá a ele asas. Se eu ganhasse asas seria um desastre, porque eu não tenho estrutura óssea para isso. Asa para mim é horrível, para o passarinho é maravilhoso. Então a asa está vinculada à forma do passarinho. E aí dá a ele a natureza de bicho que voa. Para ele voar é maravilhoso. Para mim voar pelas minhas próprias asas seria uma coisa horrorosa de dor. Seria péssimo. Porque a bondade está vinculado à forma da coisa. Que é aquilo que faz aquela coisa ser daquele modo. Que dá a ela uma natureza. Né? Ótimo. Então, tudo que é perfeito, a noção de ato dentro da coisa, vem da sua forma. É perfeito aquilo que oferece tudo exigido pela forma. Aqui está um dado importante. O que é perfeito? O que é bom? Quando o objeto tem tudo aquilo que a forma dele pede. O passarinho, a forma dele pede para voar, então é bom que ele tenha asas. Se ele não tiver asas, é mal. O serrote, é da natureza dele que ele sirva para cortar? É. Se os dentinhos estão tudo furado, então é mal, não serve para cortar. Se na minha mão começa a aparecer aqueles dentinhos do serrote, é ruim, não é? É assustador, deve ser diabólico, inclusive, né? Agora, no serrote é maravilhoso, porque é da natureza dele. Então, é perfeito aquilo que oferece tudo o que exige a forma. Se a forma do passarinho exige que ele tenha asas, ele é um passarinho perfeito quando ele tem asas. Se a forma humana é de tal modo que exige que ele esteja apto para pensar, o ser humano está perfeito quando ele tem essa aptidão. Simples assim. E assim por diante. Tá? Pergunta. Mas é evidente que a gente sai
saiba tudo que a forma necessita? Ah, calma, meu caro Watson, calma, sem spoiler. Não é necessariamente evidente que você esgote uma forma, você conheça uma forma plenamente, mas uma coisa é fato, uma coisa é importante. Se tem alguma coisa inerente à forma, que por alguma razão você tem alguma coisa inerente à forma, que por alguma razão não está ali, isso é mal. Eu posso não conhecer tudo que inclui a forma do peixe da fossa abissal. Não conheço nada desses peixes. Não sei nada. Até o nome deles eu só cito porque só conheço o nome. Mas eu sei uma coisa. Se esse peixe tem alguma coisa que a forma dele pede e que ele não tem, isso é mal. Eu posso não conhecer nada. Olha, qual o tipo do líquido que tem no interior do peixe para ele poder fazer digestão? Eu não sei. Mas eu sei que se ele faz digestão, aquele líquido tem que estar lá. E se o líquido não tiver, isso é mal. Deu para entender? É isso. É exatamente disso que a gente está querendo dizer. Agora, a privação do bem devido, que é a privação daquilo que exige a forma, né? Agora, a forma das coisas materiais, né, como nós, como o passarinho, como o macaquinho, como uma pedra, essas coisas, a forma delas exige matéria. Essas coisas materiais, né, até nós mesmo, a forma, não para subsistir a forma humana tem uma coisa especial, mas a forma acontece, ela se manifesta junto de uma matéria. Então, a primeira coisa das coisas materiais é que você precisa de uma proporção da matéria e da causa eficiente que dá o modo de algo. Vou repetir. Lá no caso do pudim, tá vendo? O pudim foi um exemplo, mas o pudim é um exemplo que vale para todas as coisas materiais. Eu tenho uma substância material qualquer, o pudim tem uma forma lá de pudim, um modo de fazer o pudim, tá vendo? Se você pega o material na proporção exata do pudim, pudim bom. Mas se você erra alguma proporção ali, dá ruim, dá problema no pudim. Alguma coisa análoga pode se dizer de qualquer outro ser material. O ser humano, por exemplo, tem lá os cromossomos, não é isso? Lá os cromossomos vão ligando uns nos outros, bonitinho. Aí aconteceu de que uma base nitrogenada não estava com a medida certa que deveria. E agora, o que aconteceu? Desandou o negócio. Alguma coisa vai ficar privado daquilo que seria próprio, vai ser um mal. Um mal vai estar vinculado àquilo ali. Do mesmo jeito que no pudim. Porque as coisas materiais, você exige, além de que você tenha a forma, você tem uma série de condições materiais para que elas possam se manifestar. Não só condições materiais do objeto que usa, mas também causas eficientes. No caso do pudim, tem que assar direitinho, porque se queimar fica ruim. O assar, o processo, não é uma parte do pudim, tá vendo? Não é um componente do pudim. Assar é um processo, é o causa eficiente. Então, as coisas materiais, para elas serem boas, eu preciso da medida certa, e eu preciso que a causa eficiente dela esteja proporcionada. Se não estiver proporcionada, é um mal. Alguma coisa errada sai. Que nem naquelas uniões, sabe quando você tem uma união entre dois animais de espécies diferentes que são capazes de gerar uma outra espécie? Eu não lembro o nome disso. Acho que parece que acontece com burro e com um cavalo, uma coisa assim. E o burro e o cavalo dão um jumento. Nasce um ser, mas com problema, ele é infértil. Não cria uma espécie nova, tá vendo? Não é uma espécie nova. Ele gera alguma coisa, mas não consegue se reproduzir. Nasce com um problema. Nasce com um mal envolvido, uma privação de conseguir se reproduzir.
É a união de um cavalo com um burro, não é isso? Eu acho que é isso. A união do cavalo com o burro gera um animal, consegue gerar, mas com uma privação, né? Porque até tem matéria proporcionada, mas a causa eficiente não é proporcionada. São seres de espécies diferentes, não funciona. Então, eu dei exemplo, eu falei de pudim, falei de burro, falei de vários. São coisas materiais que exigem proporção na matéria para que a forma fique bonitinha e bem organizada. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos para pensar que uma coisa é boa é o modo ou a medida, a proporção da dimensão material, tanto na causa eficiente quanto no tipo de matéria que está ali. Tá bom? Todos entendem? Ótimo. Vamos ao próximo. Que o próximo, isso porque a forma exige aquela proporção. A forma exige uma determinada quantidade de matéria. A forma humana exige a determinada quantidade de matéria da união de gameta do pai e da mãe. Senão, não vai ter, ela não vai se manifestar. Não vai. Ela exige uma quantidade de matéria específica, um tipo de matéria específica. Se dá errado, vai dar errado. Aí é um mal. Aí gera um mal, que é, por exemplo, um caso chamado células haploides. Já ouviram falar sobre isso? As células haploides, que é quando acontece de a união de gametas ter algum problema, e ao invés de gerar os cromossomos apropriados para gerar um bebê, não gera um bebê. Gera um tumor. Gera um bebê sem as pernas. Então, aí foi não, é um mal. Um mal bebê não ter pernas, mas é um bem ser um bebê, né? Porque gerou um bebê. O problema não é gerou um bebê, o bem de ser um bebê, naturalmente. Mas tem o mal de ser um bebê sem pernas, porque não é próprio de um bebê não ter pernas. É que nem um passarinho que nasce sem asas. É passarinho. Tem o mal de não ter asas, mas é passarinho. Diferente do caso da célula haploide. A célula haploide não gera um ser humano. A célula haploide é um tumor mesmo. Um tumor de um problema na hora da reprodução, né? É um tumor, não um bebê. Bem, a segunda coisa é a espécie. A espécie está diretamente vinculada à forma. O modo, a matéria, e a espécie, a forma. Por que o modo se refere à forma? A espécie se refere à forma. Porque nós distinguimos as coisas a partir da sua forma substancial. Eu olho para o macaco, vejo vários outros macacos, vários outros seres iguaizinhos, falo, olha, eles têm diferenças, têm individualidade distinta, mas eu estou vendo que todos eles fazem, né? Eu estou vendo que eles estão lá comendo banana daquele jeito, estou vendo, mas olha, eles têm alguma coisa que unifica, eles têm a mesma forma. São indivíduos diferentes, mas têm a mesma forma. A forma que dá a espécie das coisas. Por isso, quando você fala, o bem depende da forma. A forma existe proporção na matéria. Por isso, o bem depende da proporção na matéria. Segundo passo. O bem depende da forma. A forma dá a espécie da coisa. A espécie, então, naturalmente, a bondade da coisa depende da espécie. Que tipo de espécie é essa? Terceiro elemento, a forma tem uma inclinação natural. Lembra quando eu falei? A forma humana tem inclinação natural para conhecer. A forma de passarinho tem inclinação natural para bater as asas e voar. A forma de cachorro tem inclinação de correr atrás da comida quando está com fome, quando a pança está vazia. É uma inclinação natural. A forma dá uma inclinação natural. A pedra, por exemplo, quando ela solta, ela cai no chão, a inclinação natural dela é se espatifar no chão. Cada forma tem uma inclinação natural. E se tem uma inclinação natural, a isso nós chamamos de ordem. A ordem é um direcionamento da coisa até um fim. Então, o que a forma tem? A forma tem, em primeiro lugar, ela exige uma distribuição de matéria. Depois ela dá uma espécie. E por fim, ela indica a direção para onde uma coisa vai.
indica a ordem. Então, quais são as três coisas vinculadas à forma? Modo, espécie e ordem. Tudo bem? Modo, espécie e ordem. Bem, mas se o bem vem da forma, então a razão de bem depende do quê? Modo, espécie e ordem. Aquele exemplo do pudim vale para tudo. A forma exige três coisas para se realizar plenamente. O modo, que é a quantidade de matéria para que ela se manifeste, quantidade de matéria e causa eficiente para se manifestar. Depende dela própria, a espécie que ela dá, e por fim, uma ordem, que é o direcionamento da natureza dado pela forma. E aí nós usamos o exemplo do pudim. Lembra? O pudim é bom? Olha, se você exagerar no açúcar, é ruim. Errou onde? No modo. O pudim é bom? Olha, se você botar sal no lugar de açúcar, nem pudim é qualquer outra coisa. Porque isso aí não é pudim, porque o pudim é doce, esse negócio está salgado, você mudou a espécie. Você alterou um elemento que mudou a espécie do pudim. Ele agora é outra coisa. Então é mal, porque é outra espécie. Agora, esse pudim está direcionado para quem? Está direcionado para um diabético. É mal, porque vai matar o diabético esse pudim. Tá bom, tá bem feito, mas vai matar o pobre fulano. Então, ou seja, modo, espécie e ordem, você consegue verificar a bondade ou a maldade daquilo que está fazendo. O pudim é ótimo, a ordem dele, qual é o direcionamento básico dele? Servir para a alimentação. Se você, por exemplo, pega o pudim e taca na parede, para poder pintar a parede, é péssimo. Porque ele não está ordenado para aquilo. Ele não foi feito para aquilo, foi para comer, não para pintar a parede. Vou pintar a parede com cor de pudim. Como? Vou fazer várias formas e jogar na parede até ver ficar com tudo com cor de pudim. Não faz o menor sentido um negócio desse, não é assim? Claro que não, porque ele não foi criado para aquilo. Não tem ordem para aquilo. A ordem então seria a causa final. A ordem é a causa final. A ordem está vinculada à causa final. Entenderam isso? Então, cada bem que você encontrar, ele tem modo, espécie e ordem. Proporção material, um tipo específico de forma e um direcionamento para que ele serve. Pergunta, isso vale para a moral também? Isso vale para a moral também? Os atos humanos possuem também modo, espécie e ordem? Sim, exatamente. A bondade dos atos humanos está vinculada também a modo, a espécie e a ordem. Ao modo, ao tipo de medida que você vai usar para poder realizar um determinado ato. Vamos explicar mais ou menos do que é isso. O modo, no caso da moralidade, está vinculado às circunstâncias. A espécie está vinculada ao chamado objeto. E a ordem está vinculada à intenção. Como assim? Como é que eu sei se o ato que eu fiz é bom ou não é bom? Bom, primeiro, tem que saber o que você fez. Primeira pergunta, o que você fez? Dei um tiro. Meu Deus, isso é um desastre total, você deu um tiro, você é um assassino. Mas eu dei um tiro para poder assustar o bandido que ia invadir a casa do fulano. Então calma aí, então você não deu só um tiro, você deu um tiro para advertir alguém para não fazer uma coisa grave. Então você fala, eu dei um tiro, meu Deus, para quê? Para proteger o exército inimigo que ia invadir um asilo. Então aí foi tiro também, foi o mesmo ato, materialmente falando. Mas qual foi a razão? Essa razão foi para proteger uma pessoa, foi para defender a pessoa de um exército inimigo. Então você de fato deu um tiro, nem matou ninguém, mas a circunstância, o modo com que você estava fazendo aquilo era para curar alguém e não para matar alguém levianamente. Então você tem o modo, que é as circunstâncias do ato. Dei um tiro, mas estou na guerra. É diferente de dar um tiro no meio da paz. Consegue entender isso? Pois é a mesma coisa. Eu preciso
uma série de circunstâncias materiais que descrevem saber se aquilo que você fez é bom ou é mal. Então, a espécie é o que você fez. A ordem é para que você fez. E a espécie é como? A espécie é o que. O quê? A intenção é para que. E o modo é tudo que está em volta de circunstância dos atos voluntários. As circunstâncias que estão em volta. A espécie é o tiro. A espécie é o que você fez. Dei um tiro. Para quê? Para salvar uma pessoa. Aí agora, causa final, para salvar uma pessoa. Agora a pergunta é, tá, mas esse tiro é proporcional ou não? Por exemplo, a pessoa deu um tiro para salvar uma pessoa. Tá, e outra pessoa vinha com o quê? Ah, estava só de punho cerrado, não tinha arma. Então você deu um tiro, espécie. Intenção, salvar uma pessoa. Mas em que circunstância? Ah não, numa circunstância que vinha uma pessoa só com a mão, eu estava armado, mas ele estava sem nada. Não teve razão proporcionada, tá vendo? Foi mal porque não teve razão proporcionada. Agora é diferente do tipo, eu dei um tiro. Ah, sério, por quê? Fui defender uma pessoa. Quais as circunstâncias? Então, a gente estava no meio de uma guerra e vinha um camarada com um canhão do outro lado. Aí você vai dizer, aí tem razão proporcionada, que é o modo. Deu para ver o que aconteceu? A bondade do ato vinculado ao modo, à espécie e à ordem. A gente poderia chamar isso de equilíbrio? Não é bem equilíbrio, é porque tem um segredo aqui por trás, bíblico inclusive. Eu não sei se a citação bíblica está aqui. Sabedoria 11:21, que Deus fala assim: tudo dispuseste com número, peso e medida. Tudo dispuseste com número, peso e medida. E esse número, peso e medida está vinculado a estes três elementos: a medida ao modo, o peso à ordem. Por que a ordem? Porque o peso é sinônimo do movimento natural que um objeto pesado faz para o chão. Então o peso, tudo que Deus fez com número, peso e medida. O que é medida? É o modo, porque é a medida das coisas, a proporção das coisas. O que é o peso? A ordem. E o que é o número? A espécie. E por que a espécie é número? Muito bonito isso. O que a espécie é número? Você pega um número 1, é uno, né? Quando você aumenta um número dele, você mudou a espécie, porque você deixa de ser o uno e passa a ser um múltiplo. Basta você adicionar 1 para você sair do uno e virar múltiplo. Era 1 e agora é múltiplo. E desse múltiplo pode fazer vários outros múltiplos. Se você acrescenta 1 em um número, ele deixa de ser par e ter a capacidade de ser um número divisível para ser um número ímpar que nem sempre é divisível. Quando você acrescenta 1 em um número, você altera as propriedades daquele número. Do mesmo jeito, quando você acrescenta uma nota dentro de um objeto, de um ser, você muda a espécie dele, você muda as propriedades dele. Era pudim, agora está salgado, você não sei nem qual é o nome desse negócio. Deu para entender? Deus fez tudo com número, peso e medida. Só que o número, peso e medida, no fim das contas, são modo, espécie e ordem. E esse modo, espécie e ordem é a razão de bem das coisas. É daí que você tira o fato de você poder falar, isso é bom, isso é mal. Por que é bom? Porque está na medida certa, a espécie certa, direcionada para o certo. É bom. Algum desses três falhou, deu errado. Isso vale não somente para as coisas materiais, mas também vale para os atos humanos. Porque Deus fez tudo assim. Isso, direcionamento para a causa final. Mas aí teria a causa eficiente, então? Sim, a causa depende. No caso do ato voluntário, a causa eficiente é a sua deliberação. A ordem indica o direcionamento para as coisas, então ela aponta para a causa final. Mas a ordem não é a causa final. É diferente uma coisa para outra, hein? Uma coisa é falar a causa final,
é o ponto de chegada. A ordem é o direcionamento. Pensa numa pista. Quero chegar a Santa Cruz. A ordem é a pista que te leva para lá. Santa Cruz é a causa final. Entendeu a diferença? A ordem é aquilo que te direciona para a causa final, mas ela não é a causa final. A ordem não é a causa eficiente. Poderia ser causa instrumental, mas é o que direciona. Não é igual às causas aqui. Entende? E nesse caso aqui, a espécie, nesse caso aqui é um problema mais delicado, porque as três coisas que eu me refiro se referem à causa formal. Tá bom? Nenhuma delas é causa eficiente. Todas as três estão vinculadas à causa formal, por uma razão muito simples. O modo é a proporção da forma. A espécie é o que definido pela forma. E a ordem, que é o direcionamento, o impulso, a inclinação natural, também depende da forma. Só que a inclinação natural vai para uma causa final. Lembra do exemplo? O cachorrinho está ordenado para comer sempre que ele sente fome. Da onde vem essa ordenação? Da forma. Qual é a causa final? A comida. Qual é a causa eficiente? A natureza dele. Entendeu agora? Natureza. Causa eficiente. Natureza do cachorro. Causa final. Comida. Causa formal. Cachorro. Da onde vem a causa eficiente? A natureza. Da causa formal. Entendeu? É só isso. As três aqui estão vinculadas à causa formal. Então eu tenho ordem, modo e espécie. E isso é o modo como Deus fez todas as coisas. A razão de bem de todas as coisas estão nessas três, inclusive dos atos humanos. Não é interessante que você consiga encontrar na razão de bem dos atos humanos a mesma estrutura da razão de bem de todas as coisas. Não sei se dá para entender a beleza dessas coisas. Existe uma harmonia entre o modo como Deus fez o mundo, o cosmo, e o modo como Ele fez o ser humano como microcosmo. Está conseguindo entender? Vai ficar mais claro ainda daqui a pouco. É o seguinte, tem o cosmo inteiro, todo foi proporcionado de modo, ordem, medida, né, e espécie. E eu consigo analisar o bem do pudim, o bem do passarinho, o bem das coisas todas materiais, só que aí você descobriu agora que o modo com que você analisa a bondade dos seus atos humanos, que é ato próprio seu, é o mesmo modo com que você encontra a medida das coisas externas. De modo que é como se o ser humano mesmo fosse um microcosmo. E o ser humano sendo um microcosmo, tem uma coisa interessante, né? Porque se o ser humano é uma espécie de microcosmo, então o que é Jesus Cristo? O que parece ser Jesus Cristo? Quando fala modelo de toda criatura, lá em São Paulo. Porque, olha, o que nós estamos falando é o seguinte: na união hipostática, você tem o resumo de toda a criação. Não só de toda a criação, mas de tudo que é real. Porque no ser humano, eu tenho um microcosmo de tudo que é criado, né? Pela inteligência e porque ele é material. Então, o microcosmo de todo criado está ali na criação do homem. Mas em Jesus Cristo tem um homem unido com Deus. Então tem algo a mais ali. Não é só o resumo do microcosmo que já existia no homem. Agora é a novidade, que é o resumo de tudo que é real. Porque Deus está ali. Não é só o microcosmo, é também Deus. Então, quando fala que Jesus Cristo é o resumo de tudo que existe, é a cabeça de toda a criatura, de tudo que é criado, isso não é só uma alegoria. De fato, o resumo de toda a verdade está em Cristo. Quando ele fala, eu sou a verdade, ele não está brincando. Porque a verdade é tudo que existe, não é tudo que Deus criou, é verdade. É o que existe. Só que em Cristo está tudo ali dentro. Por quê?
o microcosmo, a estrutura da criação, o microcosmo humano, mais a imensidão divina. Então, o que mais tem além do cosmo e de Deus? Não mais nada. Então ele é a verdade. A verdade sou eu. É assim que ele fala. E é isso mesmo. Tá, vamos continuar aqui. Muito bem. Então aí vocês conseguem entender espécie, ordem e modo. Agora vamos para outra pergunta. Outra pergunta. Artigo 6. Artigo 6. Convém dividir o bem em honesto, útil e agradável? Convém dividir o bem em honesto, útil e agradável? Olha aí. Muito bom. Mais uma vez, nós temos um dado aqui importante, porque agora há pouco nós falamos da razão de bem, né? Por que uma coisa é boa? Agora, dado que esta coisa é boa, porque eu já encontrei lá espécie, modo e ordem, agora vale saber se esse bem, de que modo eu posso dividir os bens. Se é um bem honesto, o que quer dizer honesto? É aquele para o qual você é desejado por si. Desejado por si seria o honesto. Se ele é um bem útil, olha, por mim mesmo eu não queria, mas se é a única maneira que eu tenho, então eu vou usar, né? Ou se é tipo remédio, né? O remédio é um bem, tem modo, espécie, ordem, né? Modo, medida correta do medicamento. Espécie, remédio, serve para curar. Ordem, está destinado para cura, né? Para entrar no corpo e fazer bem. Tá lá, bonitinho. Agora, ele é um bem desejado por si, ou ele é um bem útil? Porque eu quero remédio, porque no fundo das contas eu quero mesmo a saúde. Seria um bem útil, e não um bem em si mesmo, desejado por si. E por fim, existe um bem que é agradável, que é aquele bem honesto, né? Aquele bem desejado por si, que fica junto com você. Bonitinho. Seria o bem agradável. Então, o que São Tomás está perguntando olha, eu posso dividir o bem em honesto, coisas desejáveis por si, útil, coisas desejáveis por outro, e agradável, coisas que ficam junto de mim e quando elas estão próximas eu fico muito contente, muito alegre, é agradável. Eu posso dividir o bem assim? Inicialmente, poderia parecer que não, porque essas coisas são muito humanas. Você consegue notar que é muito humano falar isso? É muito humano dizer, isso aqui eu quero por isso mesmo, né? Que nem aquela coisa lá, o exemplo do pudim lá. Você não quer o pudim para outra coisa, você quer por ele mesmo. Ele é simpático, ele é agradável. Você aproveita lá. Você não vai, não é que nem remédio, né? A pessoa fala, não, vou tomar porque é amargo, mas é... Não, geralmente você quer por ele mesmo. Essas coisas doces assim, um exemplo. Ou você pode ter uma coisa que você gosta muito. Tem gente que gosta muito, não de doce, mas de coisa de limão, azedo, de qualquer outra coisa. Não seja, alguma coisa que a pessoa goste por ela própria. A gente consegue notar isso. Outras coisas que a gente só faz porque tem que fazer. Se não fosse, não acordaria de manhã assim cedão se pudesse fazer diferente. Então, é o bem útil. E por fim é o agradável, né? Estou aqui com a minha família e é agradável. Então a minha vontade fica em repouso. Isso é muito humano. Mas tem um dado curioso. Esses três elementos humanos, eles também têm uma expressão física. Como assim? Física? É física. Em que sentido? No sentido de que o bem desejado por si mesmo, ele é o princípio de um movimento. Já parou para ver isso?
Pensa numa coisa que você gosta muito aí, tá bom? Qualquer coisa. Aí está lá no fundo da sala. É isso? Quando você avista aquele negócio que você gosta muito lá no fundo da sala, qual a primeira coisa que acontece? Um streamlink te fala, vou lá. Vou lá. Esse streamlink inicial é o princípio de um movimento. Depois você vai falar assim, não vou não, porque eu acho que vai ficar deselegante. Mas se não tem nada que impede você, claro que eu vou, e você vai lá. Foi o princípio de um movimento. Depois, no meio do caminho, para chegar lá, eu tenho que passar pela metade, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer um esforço com a perna, ou então às vezes eu tenho que me vestir, porque eu não vou sair pelado no meio da rua. Então você pensa todo esse arcabouço e fala, vale a pena fazer tudo isso para ir lá embaixo? Aí você fala, vale a pena. Aí depois disso você vai querer uma série de bens intermediários que são úteis. Você não quer se vestir, você não quer sair da cama, tá frio, tá bom? Mas porque você quer aquilo que está lá, aí você quer aqueles bens úteis, que são os meios. E por fim, quando você chega perto daquela coisa que você gosta, você fala, que alegria, obrigado, não sai daqui, fica direto. Isso é o repouso. Entendeu? É o repouso. Só que esse movimento que eu acabei de falar para você, que é tipicamente humano, tá vendo? Um princípio, um caminhar até chegar lá e repousar em algum objeto, isso acontece em todo movimento atrativo. Pega um ímã, outro, faz ferro aqui, eu estou contente, que legal, e um ímã, ai meu Deus. Depois o ímã não tem calma, devagar, o ímã não tem deliberação, mas a estrutura atrativa das coisas materiais é igual. O ímã atrai qualquer coisa? Só aquilo que é proporcional ao quê? A ele. Por acaso você é atraído por qualquer coisa na rua? Não, só aquilo que você gosta, que é da onde vem a proporção. O ímã não atrai qualquer coisa. A gravidade atrai tudo que é pesado, mas não atrai qualquer coisa. O balão de hélio, ele vai embora. O balão de hélio vai embora. Então, olha que coisa interessante. Para você poder gerar um movimento natural, você tem 3 coisas essenciais. Precisa de uma fonte que atrai, um processo de atração e um objeto proporcionado à fonte que atrai, senão você não atrai. Esse é o processo natural que acontece em qualquer atração na esfera física. Só que essa mesma atração que acontece desse modo na esfera física é a que acontece na sua esfera psicológica. Que você também não é atraído por qualquer coisa. Passou, tá bom, tô nem aí. Não tem proporção entre mim e ele. Pode passar, vou continuar dormindo. Encontrei uma proporção, então vou lá. Deu para entender essas coisas? Pois aqui tem um dado muito curioso, muito interessante. Porque princípio, meio e fim são 3 etapas de todo movimento, mas nos movimentos naturais, princípio significa a proporção com aquele que atrai. O meio é o objeto, a atração, o caminho para chegar até lá, e o fim é o vínculo que gruda os dois. Tá muito grudadinha aqui no ponto mais baixo da mesa essa caneta, não quer sair não, por ela fica aqui. Ela está grudada com a mesa do mesmo jeito que você, quando está alegre com algum objeto, não quer parar de fazer aquilo lá. Análogo, né? O princípio é a proporção, o meio é o processo e o fim é o agradável, né? Mas a proporção da caneta com a mesa não é exterior? Não, é interna, é a quantidade de matéria que ela tem. Mas eu digo a gravidade, seria exterior? Não. Aí vamos devagar. Uma coisa é a seguinte: as coisas pesadas são atraídas para baixo, por uma razão muito simples. Qual é a definição de coisa pesada? Aquilo que é difícil colocar para o alto. Isso que é a definição de coisa pesada. Você para ver uma coisa, é que a gente pensa o mundo de maneira já pós-newtoniana, né? Então a coisa fica um pouco mais complicada. Mas você imagina o seguinte: imagina que você está um medieval que está vendo o mundo ao modo de 4 elementos fundamentais: água, ar,
terra e fogo. Tá vendo? Então eu vejo a terra aqui no chão. A terra é algo difícil de colocar no alto. Tá vendo? Então tem um princípio dentro das coisas que dá solidez para elas. Se tem 4 elementos, qual é o princípio que dá solidez para as coisas? Terra. A terra é o princípio da solidez. Aí você pega uma coisa bem sólida, que nem essa caneta, é como se ela tivesse dentro dela alguma coisa que se vincula à terra. Então, aquilo que é de terra vai para a terra. Entendeu? Esse aqui é o princípio que estão falando. Então, o que ele está dizendo? Qual o princípio básico? Aquelas coisas pesadas seriam as coisas feitas por um princípio de consistência rígida, material e pesado. Essas coisas vão para aquilo que é pesado, que é a terra. É difícil colocar a terra para o alto, a terra é pesada. E tudo que é pesado vai para onde? Para o pesado, que é a terra. Agora o fogo. Tenta botar o fogo para baixo. Tenta fazer o fogo apontar para baixo, para ver que você consegue. Não dá. O fogo aponta para o alto. As coisas quentes, tipo gás quente, vai para o alto, ele sobe. Porque é difícil colocá-lo no alto. Então é como se dentro daquelas coisas, o ar também não é fácil colocar no chão. Tenta pegar o ar e prender, vou pegar o ar dessa sala e prender todo ele abaixo da minha cintura. Você não consegue fazer. Então, esse princípio que é de ar, tipo balão de hélio, ele vai para onde? Para o alto, porque ele é leve. O ar vai para o alto. O pesado, que é feito de terra, vai para baixo. Essa noção de semelhança, é por isso que existe uma atração. Em São Tomás, a atração em São Tomás é diferente do nosso modo newtoniano de ver as coisas. Nós entendemos que as coisas atraem porque os opostos se atraem, que é o modelo da eletricidade que nasceu no século XVIII. Mas para São Tomás não é o oposto que se atrai. O que atrai é o semelhante. Então, é rígido? É rígido. Só tem 4. É alguma coisa de terra. Para onde é que ele vai? Para a terra. Ah, isso aqui não é leve? É leve. O que é leve? O fogo e o ar. Alguma coisa ali dentro tem de área de fogo. Para onde é que ele vai? Para o alto. Cada coisa vai para o seu lugar natural. E o lugar natural representa uma semelhança daquele objeto com o local para onde ele vai. Só que essa maneira de ver o mundo, ela está descrevendo o modo como psicologicamente nós agimos diante das coisas. Porque também é assim. É assim mesmo? É, você quer ver? Essa estrutura aqui, princípio, meio e fim, que eu acabei de falar, honesto, útil e agradável, é a estrutura das paixões humanas. Você quer ver uma coisa? Como é que acontecem as paixões entre as pessoas? De onde vem? Um bom princípio de paixão é uma amizade, por exemplo. O que é um amigo? Você é amigo de uma pessoa, você gosta das mesmas coisas, quer as mesmas coisas que ele, daí nasce o quê? Uma semelhança. Aí da semelhança nasce uma proporção entre os dois. Não é de terra? Vai para a terra. Não quer a mesma coisa? Vai para o mesmo lugar. Aí da amizade nasce um amor. Esse é o nome de amor, que é a inclinação para o bem do outro como se fosse seu bem próprio. Entendeu? Daí nasce o amor, da semelhança. Semelhança e conhecimento. Semelhança, conhecimento. É uma coisa boa, semelhante, cognoscível. Daí nasce o amor. É assim que São Tomás entende amor, como paixão mesmo, inclusive. Aí desse amor, já que você tem um amor, quando você tem um amor, você ganha uma proporção com aquilo que está lá, com o objeto que está lá. Então, logo depois vem o desejo, que é o movimento em direção àquele ser. E quando você está próximo daquela pessoa, você tem alegria, que é o agradável, estar com quem ama. Isso serve para Deus. Exatamente! Essa é a estrutura das paixões humanas. Essa estrutura, honesto, útil e agradável, que o São Tomás está dizendo que é a estrutura de todos os bens que existem no mundo, porque todos eles têm princípio, meio e fim. Essa é a estrutura das paixões humanas. As 11 paixões nascem dessa estrutura. Você quer ver? Proporção entre uma coisa e outra. Semelhança. Você começou a amar algum objeto.
Você viu um semelhante, viu um amigo, vocês querem as mesmas coisas. Quando a pessoa chega perto, você fica feliz. Quando a pessoa se afasta, você fica triste. O que é isso? Isso é amor. Aí, o que é natural do amor? Inclinação, movimento em direção à pessoa amada. Quando está perto da pessoa, gera felicidade. Agora, vamos ver as paixões quanto ao mal? Paixões quanto ao mal. Amo muito alguma coisa. Algo me impede de chegar naquela pessoa. O que isso gera? Uma aversão. Isso é ódio. Aversão a alguma coisa. Da aversão tem um segundo outro, que é uma espécie do ódio, né? Que é a expressão que nós usamos é ódio, né? Que é um princípio de querer se afastar daquilo. Tem alguma coisa que eu amo muito. E tem algo que me impede de chegar lá. Eu tenho raiva daquilo. Então, isso daí é ódio. E quando aquela coisa que te deixa com raiva, ódio, chega perto de você, você tem nojo, aversão, não quero chegar nem perto. E se infelizmente aquele negócio fica próximo de você, você tem dor ou tristeza. Sabe o que é isso? São 6 paixões humanas: amor, desejo, prazer, alegria. Prazer e alegria é a mesma coisa, né? Juntos. Ódio, aversão e tristeza. 6 paixões humanas. O que a gente faz com as outras 5? Porque tem alguns meios que são fáceis. Aí o desejo dá conta. Um chocolatezinho, levantei, peguei rapidinho, resolvi com desejo. Mas tem outros bens que são difíceis de alcançar. Aí para esses, você precisa de um movimento maior, que tem que vencer as dificuldades. Quando você acha que vai alcançar, você tem esperança. Quando você acha que não vai conseguir, você tem desespero. Quando chega um mal muito grande diante de você, difícil, você tem medo. Se você acha que dá para encarar, você tem audácia. E daí apareceram umas 4 paixões humanas. Tá vendo? Falta só uma, que é a ira. E a ira é a junção de 2, né? Porque a ira é a presença de um mal. É alguma coisa que não é agradável, pelo contrário, é desagradável que está próximo de você. Isso é um mal, é a ira. Agora, se você consegue afastar aquele mal rapidamente, aí você tem a alegria, porque você afastou o mal. Mas por outro lado, se você não consegue afastar, você fica triste, porque tem um mal do seu lado. A ira, ela é uma mistura de duas paixões. Ela é uma audácia triste. Por que é uma audácia triste? É audácia porque eu empurro o que é mal, e é triste porque o mal está do meu lado. Então a ira é uma audácia triste. Se você consegue fazer bem, você consegue virar uma alegria. Senão ela continua triste. É uma audácia triste. Isso é ira. E isso daí é o complexo das 11 paixões humanas. Elas nasceram de onde? Adivinha? Do amor. Entenderam? Onde elas nasceram? Do princípio, do bem honesto, do bem querido por si. Nasceram todas do amor. Amei, quis, fui atrás, fiquei feliz. O que me atrapalha do que eu amo, odeio, tenho aversão, fico triste quando vai embora. Se é um amor muito grande, enfrenta as dificuldades, esperança. Se eu acho que não vou alcançar, desespero. Se eu tenho medo de perder, medo, temor. Se eu acho que dá para enfrentar a dificuldade, a audácia. E se o mal está do meu lado, eu vou em cima, é ira. Então, as 11 paixões humanas funcionam assim, por esses 3 princípios. E todas elas nascem do amor. Por isso que se alguém consegue ordenar o amor, ordenou todas as paixões. Sobre a sua caridade. Uma dúvida. Essa explicação metafísica de São Tomás é conciliável com a lógica newtoniana ou não? Mais ou menos. Se a lógica newtoniana foi entendida apenas como estratégia matemática para resolver um problema, que é a origem, né? Na verdade, essa nem é do Newton. Essa daí é do Walter Benjamin, não. Ai meu Deus, qual o nome? É um Benjamin alguma coisa. Eu misturo os nomes dos homens, é uma complicação. É um que inventou a teoria da corrente elétrica. Benjamin Franklin, esse daí mesmo.
É esse daí, que foi o que... Então, se você usa como uma estratégia para poder resolver conta, não tem problema nenhum. Se você entende como estrutura da realidade, aí tem problema. O grande problema é que isso é o fundamento do eletromagnetismo. Todas as contas do eletromagnetismo procedem dessa ideia de que os opostos se atraem. E que é um problema danado, porque você não consegue resolver o caso do eletromagnetismo, né? Do magnetismo propriamente dito. Porque o magnetismo, cadê a carga do magnetismo? Não tem carga negativa e tem atração, como é que faz? No magnetismo. É um problema. O monopolo magnético, ninguém encontrou até hoje, não tem monopolo magnético. Mas a teoria é basicamente essa. Então, se você entende como instrumento de conta, porque foi assim que o Benjamin Franklin fez. Ele tinha que resolver umas contas, ele pegou um método da economia, colocou na física e fez o negócio acontecer. Agora, se é como método de conta, não tem problema nenhum. Agora, se é como ideia de instrumento da realidade, aí é um baita problema. Se você consegue como estrutura do real como atração vindo dos opostos, aí é um problema. Porque aí você tá mudando a ordem, do amor vira ódio, entendeu? Ao invés do amor ser a atração, pelo que nasce do bem, da semelhança, é algo que nasceria do oposto, da raiva. Você transforma o mundo num grande yin yang, ao invés de ser a nossa atração para o bem supremo que é Deus. A estrutura da realidade é completamente diferente, se é de um jeito ou de outro, entendeu? Se é uma física ou se é outra. Mas se você faz apenas considerando como instrumento de conta, como nasceu na realidade, né? Dá igual. Tá bem? Para que tudo isso? Eu acelerei nas paixões humanas, eu sei, minha culpa, minha máxima culpa, mas essas coisas das paixões humanas serão um tema estudado depois. Isso foi só um spoiler, para que vocês pudessem... Esse era o spoiler, porque o spoiler todo é o entendimento de que o ordenamento do amor é o ordenamento de toda a vida moral. Que as paixões humanas são ordenadas e quando elas recebem a ordem pelo amor, todas elas se ordenam. Por isso que você pode formar a sua paixão, estou falando de virtude, estou falando de paixão, ordenar para Deus, e aí daí nascem as 11 paixões ordenadas para Deus também. Entenderam? Eu sei que o final não, mas a ideia básica era que vocês conseguissem entender que essas noções de bem, a razão de bem e a divisão do bem não estão aqui aleatoriamente, apenas metafisicamente voando na nossa cabeça. Elas estão diretamente vinculadas a coisas práticas de moral que você aprende. O modo como você lida com as suas paixões está vinculado ao modo como você entende a estrutura do bem em geral. E isso faz com que a sua vida humana seja ela própria um microcosmo. Entendeu como que é microcosmo? Você pega lá o ato voluntário, tem 3 dimensões. E a divisão de bem é o que gera as suas paixões. Você é um microcosmo. Tá bom? Vamos parar por aqui. Já temos 1 hora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.